Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Conhecida como uma das maiores empresas químicas e farmacêuticas do mundo, a Bayer, desde o início dos anos 20, vem investindo pesado no esporte. Além de ser a principal acionista do Bayer Leverkusen, um dos clubes de futebol mais tradicionais da Alemanha, essa empresa já patrocinou e ainda patrocina algumas dezenas de projetos esportivos ao redor de suas unidades de produção, com o objetivo de oferecer aos seus funcionários o uso construtivo do seu tempo de lazer. Diante então desse cenário, no início dos anos 90, em uma filial da Bayer, na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, surgiu um dos times profissionais mais promissores do futebol carioca e até brasileiro, o Bayer Esporte Clube. Contando com um forte apoio financeiro dos alemães e carregando as cores da empresa no uniforme, esse projeto, em um curto espaço de tempo, saiu das últimas divisões estaduais para quase despontar na elite e, de quebra, ainda teve a oportunidade de participar de uma edição da Série C do Brasileirão. Porém, do dia para a noite, após uma decisão equivocada dos homens que comandavam o futebol carioca, o Bayer Esporte Clube encerrou suas atividades profissionais e até hoje nunca mais voltou, sendo esse um dos episódios mais tristes e estranhos já vistos no esporte do Rio de Janeiro. Mas o que será que realmente aconteceu para que os alemães tomassem essa decisão tão radical aqui no Brasil? Hoje, o Gol de Canela traz para vocês um vídeo especial sobre o assunto. Confere só! Visando a ampliação de sua produção em escala mundial, em 1958, a Bayer montou sua primeira fábrica aqui no Brasil. E a cidade escolhida como sede foi Belford Roxo, município localizado na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Já em 1962, com essa política de oferecer lazer produtivo aos funcionários, o grupo criou o projeto Bayer Esporte Clube. Mas, como eu disse na introdução, a adesão ao profissionalismo no futebol só aconteceu no início dos anos 90. Para ser mais preciso, foi no ano de 1991, quando houve um convite por parte da Ferge para que o projeto disputasse uma espécie de quarta divisão carioca naquele ano. Contando com um elenco basicamente formado por jovens jogadores com menos de 23 anos e com um teto salarial de até 2 salários mínimos, esse novato time profissional, por mais que contasse com um bom aporte financeiro dos alemães, nasceu com uma gestão bem pés no chão, o que nunca foi problema dentro de campo. Pelo contrário, mandando seus jogos em um campo localizado ao lado da fábrica, o time foi subindo a pirâmide do futebol carioca e já em 1994, após a conquista da terceira divisão estadual, já figurava na segundona. Já nessa estreia na segunda divisão, rebatizado como Futebol Clube Bayer de Belford Roxo, a equipe terminou na 7ª posição da classificação geral, um resultado que deixou distante da briga pelo acesso à elite, mas no final das contas acabou sendo importantíssimo para a sua história. Isso porque, com base nesse time de 94, o Bayer faria uma temporada incrível em 1995. Sob o comando técnico do novato Silvio Marques, o Bayer iniciou aquele ano de 1995 disposto a fazer história. E para isso, no primeiro semestre do ano, o foco total foi na segunda divisão estadual. E esse planejamento deu muito certo. Colocado no grupo A, ao lado de Bom Sucesso, Nova Iguaçu, Portuguesa, Barra Mansa, Goitacás, Mesquita e Saquarema, o time não tomou conhecimento da maioria dos adversários e, ao terminar na segunda posição, com 26 pontos em 14 rodadas, conseguiu o tão sonhado acesso à elite carioca. Um feito incrível, levando em consideração que o time tinha só 4 anos como profissional. E mais, esse vice da segundona ainda rendeu ao Bayer uma baita projeção nacional, já que deu ao clube uma inédita vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Na época, além de ser a última divisão do país, a Série C era uma competição extremamente inchada. Para você ter uma ideia, a CBF organizou o campeonato com 107 participantes. Dessa forma, uma das 6 vagas destinadas ao Rio de Janeiro foi para o Bayer. Apostando na manutenção da base do elenco e agora mandando seus jogos no estádio Nielsen Lousada, em Nova Iguaçu, por determinação da CBF, essa equipe de Belford Roxo entrou na última divisão do Brasil, sendo encarada como uma possível grande sensação.
Colocado em um grupo que tinha Volta Redonda, Nacional de São Paulo e Juventus da Moca, o Bayern passou da primeira fase ao terminar em segundo, com 6 pontos em 4 jogos. Houve só esse número de partidas porque no início da competição o Juventus desistiu de participar. Já na segunda fase veio um gigantesco balde de água fria. Enfrentando agora o Paulista de Jundiaí, que na época se chamava Lousano Paulista por conta do patrocinador principal, o placar agregado de 12-0 pôs fim à trajetória do Bayern na Série C. Aliás, só por curiosidade, o jogo de volta na cidade de Jundiaí, que terminou 7-0 para os donos da casa, marcou a estreia de Walter Casagrande com a camisa do clube paulista. Enfim, por mais que possa parecer estranho, essa eliminação para lá de dolorida não seria o pior momento do Bayern naquela temporada de 1995. Para falar a verdade, nem chegou perto do que ainda estava por vir. Ainda em dezembro de 1995, após uma Assembleia Geral, a FERJ comunicou à direção do Bayern que o seu acesso à elite estadual de 96 estava cancelado. Os dirigentes da entidade, por motivos políticos, decidiram diminuir de 16 para 12 o número de participantes da edição de 1996. Então, eles mantiveram os rebaixamentos e não subiram ninguém da segundona. Com isso, o Bayern acabou sendo diretamente prejudicado. Obviamente, a notícia não foi muito bem recebida pelos representantes da Bayern aqui no Brasil, e por isso, antes da virada de 96, eles decidiram colocar um ponto final no projeto do futebol profissional, sob o entendimento que o esporte não era gerido de maneira séria aqui no país. Desde então, o clube, que voltou a se chamar Bayern Sport Clube, segue ativo, participando de competições da base e até amadoras, mas jamais retornou ao profissionalismo. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!